Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Minuto Agro. A edição de hoje receberemos o presidente da Emater, Pedro Leonardo de Paula Rezende. Seja muito bem-vindo, presidente, ao programa Minuto Agro. E o nosso bate-papo de hoje são as perspectivas da cadeia da agropecuária aqui no estado de Goiás. Pedro, recentemente a Emater lançou um novo programa. É um curso de capacitação, envolve a agricultura para os adolescentes, são 49 adolescentes que estão em medidas socioeducativas aqui no estado de Goiás. O case, que na minha opinião já é um case de sucesso, será aqui no setor Vera Cruz, com os adolescentes daquele centro. Quais são as perspectivas da Emater, unindo aí o empreendedorismo e a ressocialização num projeto tão importante? Com certeza, Josi. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade aqui de trazer algumas informações de interesse ao setor produtivo. Exatamente, na verdade essa é uma parceria da Emater com a Secretaria de Desenvolvimento Social e tem esse objetivo de oportunizar aos adolescentes do regime socioeducativo a reinserção no mercado de trabalho através das capacitações em um setor que é promissor, que é o setor da olericultura. Então, através dessa capacitação, os socioeducandos terão a oportunidade de saírem capacitados e terem essa reinserção no mercado de trabalho que é tão importante para que esse adolescente tenha a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. 150 municípios aqui do estado de Goiás já aderiram ao projeto da Emater, juntamente com a FGM e a promoção aqui do estado de Goiás, que é a Virada Ambiental. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse projeto, a origem desse projeto e quais são as perspectivas para este projeto agora que tem início neste mês, né? Na verdade, esse projeto é uma iniciativa de várias instituições, inclusive a Assembleia Legislativa, tem o objetivo de convidar toda a sociedade a uma reflexão da necessidade de implementarmos medidas que visem a sustentabilidade dos sistemas de produção. O produtor rural, na verdade, ele já tem sempre na condução das suas atividades essa preocupação que o seu sistema de produção seja sustentável não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ambiental. Então, o objetivo da virada ambiental é convidar a toda a sua sociedade, todos os municípios, a que nós possamos nos conscientizar de todos estarmos aderidos a essa pauta ambientalista que é tão importante, inclusive, para as futuras gerações. E os municípios de Goiás estão, a grande maioria deles estão muito engajados nessa pauta ambientalista, cada vez mais. E isso, na verdade, é motivo de grande orgulho para a Emater, porque a Emater tem como missão principal justamente promover a sustentabilidade do sistema de produção. Então, para nós da Emater, contribuir com essa agenda ambiental é uma oportunidade de executarmos a nossa missão principal, que é de sustentabilidade ambiental. Presidente, agora recentemente nós tivemos a notícia do Ministério de Cidadania que o aporte de mais ou menos 4,02 milhões serão destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, aqui no estado de Goiás. Queria que você explicasse para o nosso telespectador como será a desenvoltura deste projeto a partir da análise do Emater e também qual a importância do PA neste cenário aqui para o nosso estado de Goiás. Exatamente, Jus. Na verdade, o PA é uma política pública extremamente importante. Ela tem o objetivo principal de facilitar a comercialização dos produtos que são produzidos pela agricultura familiar, principalmente. Então, o PAA estadual está sendo executado agora, capitaneado pela Secretaria da Agricultura, com a condução do nosso secretário Antônio Carlos, e tem outras instituições envolvidas, como a OVG e a Emater. Então, a Emater foi imbuída de facilitar o acesso aos cadastramentos. A expectativa é que no mês de setembro, seja publicada a chamada pública, convidando todos os produtores. O grande diferencial do PA estadual é que ele será oportunizado, além de cooperativas e associações, também será oportunizado para que o produtor participe de maneira direta, através do seu próprio CPF. Então ela é uma política pública extremamente importante, porque muitas vezes o produtor rural ele tem a expertise para produzir bem,
tem o conhecimento necessário para a condução das suas atividades da porteira para dentro, mas muitas vezes se vê com uma série de dificuldades para comercializar os seus produtos, para colocar os seus produtos à disposição dos mercados. Então essa é uma política pública extremamente importante. A gente aproveita a oportunidade para convidar todo o setor produtivo, todos os produtores que estiverem interessados em aderir a essa política pública, que procurem os escritórios da Emater. A Emater está presente em 200 municípios do estado de Goiás, então a gente convida a todos os produtores para que retirem as suas dúvidas, entrem em contato. A Emater está à disposição para esclarecer todas as dúvidas e explicar quais os procedimentos necessários ao produtor que tem interesse em acessar essa política pública. É importante também, Josi, a gente colocar que além de orientar o produtor para comercializar no PA, a Emater também acompanha todo o processo produtivo. Então, na verdade, além de oportunizar, a Emater também é capaz de orientar o produtor de forma a ele escalonar a sua produção, de forma a ter o melhor momento para comercialização, utilizando-se da política pública do PA. Pedro, você citou também que um dos participantes desta política pública e desse projeto será a OVG. Acredito que seja uma inovação aqui para o estado de Goiás. Como que fica o papel da OVG dentro deste projeto? Na verdade, como eu coloquei, o diferencial do PA estadual é que o produtor ele terá o acesso à comercialização mediante o modelo de venda direta. Então a OVG irá indicar as entidades que vão receber esses produtos que serão produzidos. A OVG, na verdade, ela tem toda uma expertise, tem toda uma convivência com essas entidades, tem o conhecimento total dessas entidades em todo o estado de Goiás. Então o principal papel da OVG será no sentido de indicar quais as entidades serão beneficiadas com os produtos adquiridos pela agricultura familiar. Outro programa muito importante que foi lançado pela Emater é o Emater Mob, que ele veio de forma a facilitar o contato do produtor rural com o técnico da Emater. Queria que você comentasse um pouco sobre este novo app que está disponível já para todos aqueles que querem baixar o aplicativo, já pode adquirir este aplicativo. Quais são as orientações e o que vem a dar suporte para o produtor rural a partir deste aplicativo? Exatamente, José. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de divulgar mais essa possibilidade de acessar os serviços da Emater. Na verdade, o Emater Mob é uma tecnologia desenvolvida pela Emater Goiás, mediante já uma agenda de desenvolvimento que foi proposta pelo nosso governador no sentido de modernizarmos a Emater. Então, esse aplicativo foi desenvolvido em Goiás e tem o objetivo de facilitar o acesso aos serviços que são disponibilizados pela Emater. Na verdade, através desse aplicativo, o produtor ele pode acessar os nossos técnicos enviando fotos, vídeos de situações corriqueiras no seu sistema de produção. Por exemplo, ele pode fotografar uma determinada praga que esteja acometendo a sua lavoura e, através dessa foto, identificar juntamente com o técnico da Emater, sem que haja necessidade de deslocamento, tanto do técnico na propriedade, quanto do produtor para o escritório local da Emater no município, que isso muitas vezes onera o produtor, onera até a máquina pública, no sentido que o técnico teria que se deslocar. Sim. Então, na verdade, essa é uma inovação desenvolvida na Emater Goiás. A plataforma do Emater Mob, inclusive, será disponibilizada para outras Emateres, agora no primeiro momento dos estados que compõem o consórcio Brasil Central, e no segundo momento será disponibilizada também mediante acordos de cooperação técnica, né, para outras unidades federativas que já manifestaram o interesse em obter essa tecnologia que é genuinamente goiana e desenvolvida pela Emater Goiás após a determinação do nosso governador de propormos uma agenda de modernização da nossa Emater. Então o aplicativo já está disponível no App Stores. Lançamos agora na semana passada a segunda versão do aplicativo que permite o download, inclusive na plataforma iOS. A gente convida todos os produtores, todos os clientes da Emater que realizem o download. É necessário que esse produtor faça um cadastro prévio da sua propriedade, até para que haja um controle maior dos nossos clientes que estão acessando. E a gente tem falado muito das consequências da pandemia.
dentro do agronegócio. Eu acho que tudo a gente precisa tirar uma lição positiva. E o que a gente observou durante a pandemia é um aumento de 48% nos downloads do Emater Mob. Então isso significa que o produtor aderiu a essa tecnologia, tem aderido. É lógico que a gente precisa aprimorar cada vez mais, é uma tecnologia nova que ainda está em fase de desenvolvimento, apesar de já estar na sua segunda versão, mas a gente precisa da contribuição dos produtores rurais que são usuários dessa tecnologia, no sentido de criticarem, de fazer as observações necessárias à melhoria do aplicativo. Então a gente convida mais uma vez, realizem o download do Emater Mob e utilizem os serviços da Emater sem que haja necessidade de se deslocarem aos escritórios. Duas frases você falou foi fundamental. Você falou sobre a modernidade e sobre oportunidade de angariar novas visões a partir da crise. Recentemente, o governo do estado de Goiás lançou a Política Nacional da Cultura da Exportação e que vem com esse binômio, né? A modernidade e em momentos de crise vamos alavancar o nosso agronegócio. Qual a sua visão diante dessa política nacional que foi lançada recentemente agora pelo governo do estado de Goiás? Ela é extremamente importante, Júlio. Na verdade, o mercado externo, ele é um mercado que remunera melhor, apesar de ter uma série de exigências, principalmente exigências sanitárias, ele remunera melhor, na maioria das vezes paga à vista. Então, é a oportunidade que o governo do estado, que está sensível a essa necessidade de permitir que os médios e os pequenos produtores também tenham acesso aos mercados externos. Então, até então, apenas os grandes operadores de commodities que tinham acesso a esses mercados externos. Então, o governo de Goiás tem proposto uma série de projetos, inclusive esse, no sentido de facilitar o acesso a esse mercado tão importante também para o pequeno produtor. Mostra a preocupação desse governo não só com os pequenos e com os grandes produtores, mas também com os pequenos produtores rurais, que são tão importantes para a economia do estado. Interessante porque a pandemia Covid-19 nos trouxe este novo quadro, né? A força do agronegócio. E o slogan que a Secretaria usa, o governo do estado de Goiás usa, o agro não para, ele é verídico. Ele é verídico não só no slogan, mas nos dados. E os dados nos mostram que a geração de emprego e renda, ela cresceu durante todo esse período, né, de 2020, desde janeiro até este último mês de setembro. Todos os meses há um acréscimo em relação à geração de emprego. Qual a sua análise e que lição nós podemos tirar da pandemia Covid-19, crise, geração de emprego e renda e agropecuária? O estado de Goiás ele tem uma vocação produtiva muito voltada ao agronegócio. E é verdade, quando você fala que o agro não parou durante a pandemia, isso se reflete nos resultados que a gente consegue observar na balança comercial e também no saldo de empregos. No primeiro semestre de 2020, foram gerados mais de 7 mil empregos em setores vinculados ao agronegócio em Goiás. Então, demonstra, primeiro, o apoio do nosso governador a esse setor que é tão importante. Isso, além de tudo, vai permitir que o estado de Goiás se recupere mais rapidamente do que outras unidades federativas. Foi criada uma secretaria que tem esse objetivo, que é a Secretaria da Retomada. Então, esses avanços, eles foram permitidos devido a uma série de iniciativas do governo, do sentido de fortalecer esse setor. Isso a gente consegue observar nos resultados da balança comercial, as exportações. Mas é importante a gente dizer, José, o agro ele teve uma série de resultados positivos. Mas existe um setor dentro do agro que sofreu algumas consequências da pandemia, principalmente a agricultura familiar. A agricultura familiar muitas vezes comercializa os seus itens em feiras, a maioria delas foram fechadas na maioria dos municípios, em restaurantes, em pequenos comércios, em bares, enfim. São itens básicos da cesta básica que tiveram o seu consumo reduzido. Então esse setor, apesar de tudo, ele teve alguns impactos importantes da pandemia e o governo está atento a essas questões. As nossas ações todas têm sido no sentido de fazer com que esses resultados positivos do agro, de maneira geral, também alcancem os pequenos produtores, os agricultores familiares, que muitas vezes não são visualizados da mesma maneira com que o agro é visualizado de maneira geral. Então isso demonstra a preocupação desse governo também com os pequenos produtores. E é interessante quando você falou sobre os pequenos agricultores, que
foram os mais afetados diante da crise dentro da cadeia do agronegócio, porque é perceptível que o Estado de Goiás, juntamente com a Secretaria e a Emater, tem desenvolvido ações de assistencialismo a esses pequenos, né? Então, eu gostaria que você até comentasse, porque eu acho que às vezes foge um pouco da falta de informação que chega ao nosso telespectador, essas ações que vocês têm feito de levar cestas básicas até estes produtores, né, e de dar esse suporte neste período, porque o governo tem sim efetuado políticas públicas para alavancar neste período, mas política pública de pequeno resultado e de imediato, a Emater tem realizado através dessas ações. Exatamente, Josi. Na verdade, essa ação social, a Emater teve a oportunidade de contribuir com as famílias em situação de insegurança alimentar que se encontram no meio rural. Então, nós fomos imbuídos do levantamento dessas famílias, nós identificamos essas famílias em situação de vulnerabilidade. Na primeira etapa dessa fase da operação, foram distribuídas mais de 17 mil cestas básicas em acampamentos, em assentamentos rurais, em famílias que se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, mas que nem sempre o poder público tem o conhecimento da existência dessas famílias. Então a Emater fez esse levantamento. Agora nós vamos iniciar a segunda fase de toda essa operação, que é coordenada pela OVG. Então nós vamos fazer uma segunda fase agora, mediante um levantamento também de prioridades. Nós já temos esse mapeamento da situação das famílias rurais em situação de mais extrema vulnerabilidade. E vamos iniciar agora, já na primeira quinzena do mês de setembro, uma nova distribuição de cestas básicas mediante esse cadastro prévio. Então, eu acho que é uma das missões da Emater, essa preocupação com o social. E com o social, com um grupo, com um segmento da sociedade que nem sempre é visto pelos os grandes centros urbanos, que são as populações vulneráveis do meio rural. Já estamos aqui nos nossos minutos finais desta edição do programa Minuto Agro. Gostaria que você deixasse aqui para os nossos telespectadores um levantamento de todas as tarefas e operações da Emater. Por quê? Nós temos aqui um público que nos assiste que é sim advindo da cadeia do agronegócio e outro público que não. E nesse sentido nos pedem muito para que a gente deixe muito claro aqui o que cada órgão está e vem desenvolvendo e que está disponível para não só o produtor rural, mas como para toda a sociedade. Então, deixaria esses minutos finais para que vocês colocassem à disposição da nossa sociedade o que o órgão Emater tem a nos oferecer. Josi, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, por esse programa. As pautas que são tratadas aqui muitas vezes não são tratadas da maneira com que são abordadas aqui, então parabéns. Eu acho que é um serviço importante que vocês fazem para a própria sociedade, levando ao conhecimento de toda a sociedade o papel fundamental de todos os segmentos dentro do agro, principalmente a agricultura familiar. A Emater passa por um processo de reestruturação. Nós somos imbuídos pelo nosso governador dessa reestruturação. E eu acho que tem sido exitosa até o momento. Nós temos executado uma série de programas e de projetos que a gente tem a percepção que tem afetado as famílias rurais que tanto necessitam. A exemplo disso, o nosso governador ele lançou o Plano Safra para 2020, cuja expectativa era do aporte de mais de 19 bilhões de reais na economia do Estado por meio do crédito rural. O que poucos sabem, Josi, é que esse recurso só chega aos pequenos produtores rurais através do trabalho da Emater. Como prova disso, no período da pandemia, em que houve uma série de questões, nós mantivemos os nossos indicadores de crédito rural. Até o momento nós realizamos 1.134 contratos para captação de crédito rural, principalmente o Pronaf. Esse trabalho foi realizado pelos técnicos da Emater e isso permitiu o aporte de mais de 85 milhões de reais diretamente na economia dos municípios rurais. Isso graças ao trabalho dos técnicos da Emater. Nós sabemos das nossas limitações, principalmente com relação ao nosso quadro de servidores, que apesar de ser extremamente capacitado, extremamente experiente, ele vem sendo reduzido ao decorrer dos anos. O nosso governador já está sensível à necessidade da recomposição desse quadro, mas apesar das dificuldades, a gente tem demonstrado
resultados importantes para a sociedade, principalmente com relação à agricultura familiar. Outro exemplo é o PAA, que será executado com a parceria das outras entidades pela Emater e outras tantas políticas públicas que só chegam aos produtores rurais através do trabalho da Emater. Então nós convidamos a toda a sociedade, todos os produtores rurais, conheçam os serviços, a nossa carta de serviço, nas unidades da Emater, nos mais de 200 municípios que contêm uma unidade da Emater. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, nos colocamos à disposição e parabéns mais uma vez. Nossa gratidão, muito obrigado pela vinda aqui no programa Minuto Agro e por todo este momento que nós compartilhamos tantas informações que são tão importantes ao produtor rural e a toda a sociedade. A você que nos acompanha, nossa gratidão. Siga o YouTube, canal 3.2 TV Alego. Nos acompanhe. Até a próxima. Tchau, tchau.